Olá, eu sou Jéssica Cerbeto e hoje eu vou apresentar para vocês a aula 3 da oficina Rendando Retalhos. Esse projeto foi beneficiado pelo edital Fomento a Todas as Artes, com o apoio da Secretaria Especial de Cultura do Rio de Janeiro. As duas aulas já estão disponíveis aqui nesse canal do YouTube. Elas tratam sobre questões que envolvem processo criativo, coleção e prática. A aula 3, que é essa daqui, eu vou abordar questões que envolvem a moda e a sustentabilidade, com enfoque maior no upcycling. Bom, antes de trazer os conceitos de sustentabilidade na moda, eu preciso trazer o tema Fast Fashion. Resumidamente, ele é um modelo de produção em larga escala, baseadas no consumo rápido. Os produtos são fabricados com baixo custo, sazonais, ou seja, seguem as estações do ano, e a intenção é gerar novidades ao consumidor e, por consequência, um enorme faturamento para as empresas. O fast fashion impulsiona o consumidor a comprar a cada troca de estação, estimulando um consumo sem controle, o que ocasiona lixo têxtil, tanto por parte da indústria quanto por parte do consumidor, que às vezes descarta essas peças no lixo. Uma peça de roupa de fast fashion produz cerca de 400% mais carbono que uma peça de qualidade feita para durar mais de um ano. Além do alto impacto ambiental, a produção de peças de fast fashion colabora em diversos países com o trabalho infantil e com o trabalho escravo, impactando na vida de milhões de pessoas. A sustentabilidade e moda. É possível? Bom, para isso eu vou ter que explicar algumas questões do lixo têxtil e o impacto das indústrias no meio ambiente. Para vocês entenderem melhor, vamos conhecer um pouco sobre as fibras. As fibras são divididas em 3 tipos. A matéria-prima das fibras naturais são obtidas através de plantas ou de animais. As fibras vegetais podem ser extraídas de casca de árvore, fibras de caule ou das folhas e frutos. Cada tecido tem seu processo de fabricação. Durante muito tempo, somente as fibras naturais eram utilizadas, até que houve a necessidade de contemplar certas características que não eram possíveis obter na natureza. Assim, surgiram as fibras químicas artificiais. Elas são obtidas pelo tratamento químico da matéria-prima natural, como por exemplo a viscose. Já as fibras químicas sintéticas são resultantes da transformação de moléculas de materiais de base, como por exemplo o petróleo. Elas demoram cerca de 200 anos para se decompor no meio ambiente. Para que os tecidos ganhem cor diferente da sua base natural, é necessária a utilização de corantes. Os corantes, assim como as fibras, são divididos em naturais e sintéticos. Os corantes naturais são obtidos através de cascas, sementes, folhas, temperos e micro-organismos. Os sintéticos e os artificiais são produzidos em indústria a partir de substâncias químicas. Os corantes naturais e seus riscos. Enquanto grande parte dos países sofre com escassez de água, o tingimento industrial usa cerca de 6 a 9 trilhões de litros de água por ano. Isso é o equivalente a encher mais de 2 milhões de piscinas olímpicas todos os anos com água e corante. Em contrapartida, os corantes naturais, que são biodegradáveis, demandam tempo para sua produção, o que não equivale à produção do fast fashion. Como vocês podem ver, o processo para chegar à roupa é longo, demanda água, corantes, maquinário para fiar, maquinário para tecer, uma pessoa para fazer a modelagem, uma pessoa para costurar a sua peça e, posteriormente, você comprar ela na loja. Para que novos tecidos sejam produzidos, são utilizados recursos naturais. Para a produção da viscose, cerca de 70 milhões de árvores são derrubadas ao ano. O algodão exige grande quantidade de pesticidas e inseticidas nas plantações. No jeans, grandes quantidades de água e corante e produtos químicos são utilizados.
Peças fabricadas com derivados do petróleo contribuem com microplástico no meio ambiente. Isso acontece pois mesmo após o tratamento da água nas estações de esgoto, algumas partículas de plástico ainda ficam presentes nessa água. Tanto os tecidos sintéticos quanto os tecidos naturais vão impactar no meio ambiente durante seu processo de fabricação. Você sabia? A indústria da moda é a segunda mais poluente no mundo. Ela só fica atrás apenas da indústria do petróleo. E existem alternativas sustentáveis? Repense seu consumo, o seu desperdício, os materiais que você possui. Repense sua produção. Converta esse desperdício em produtos potenciais. Eu vou mostrar para vocês alguns pilares da sustentabilidade. Recycling ou reciclagem. Processo que permite que o resíduo recuperado se transforme novamente na matéria-prima. Geralmente, ele é utilizado na produção do mesmo produto que o gerou. Downcycling. Processo de recuperação que transforma os resíduos em produtos ou matérias-primas com melhor qualidade e maior valor agregado. Questões importantes quando pensamos nos conceitos de responsabilidade e valor socioambiental. Upcycling. O upcycling teve sua origem ainda nos anos 90. O objetivo é criar algo novo a partir de peças antigas, reaproveitando materiais que temos em casa para criar algo original. Para construir sua peça a partir do upcycling, você pode tanto utilizar um manequim e fazer como na mulagem, traçar a modelagem em cima de um manequim de tecido, ou fazer na técnica de modelagem plana. Basta utilizar sua criatividade, como nos exemplos que eu te mostrarei a seguir. Para transformar esse vestido em um macacão, você irá precisar de um molde da base da calça, frente e costas. Descosture a cintura do vestido. Abra a saia em uma mesa e encaixe o molde da base de calça por cima da saia, como na imagem ao lado. Feito isso, é só reunir as peças na máquina de costura e você terá uma nova peça de roupa. Existem diversas maneiras para criar um vestido infantil. Uma delas é transformar uma camisa social que você não utiliza mais e riscar o molde com a medida da criança. O interessante no processo de upcycling é que você pode utilizar, por exemplo, duas partes de camisas diferentes e criar uma peça colorida, como na imagem, ou traçar o molde e criar um beneficiamento lateral, a partir de algum retalho que você tenha guardado. Se você tem medo de arriscar nas cores, uma boa maneira de treinar seu olhar para o mundo das cores é observar as imagens da natureza. Elas são fonte de inspiração. Geralmente, os pássaros tropicais possuem lindas combinações de cores. Esse é outro modelo criado a partir de uma camisa social. Com uma camisa social, tesoura, linha e máquina de costura, podemos criar diversas peças incríveis. Para transformar uma camisa social em um conjunto de cropped de saia, você precisa dividir a blusa na medida de saia e de cropped que deseja. Após essa etapa, recorte suas marcações e retire a manga da camisa.
Você pode aproveitá-las para fazer as alças e, se ainda quiser, acrescentar um detalhe na bainha. Se você estiver inseguro em criar algo novo, existem sites que possuem diversas inspirações de roupas. Basta colocar sua ideia na barra de busca e aproveitar as referências. Esse é outro modelo bem simples, feito também com uma camisa social. Pegue a camisa social e recorte um pouco abaixo do ombro. Lembre-se de deixar o espaço para inserir o elástico e criar um modelo no estilo ciganinha. Prolongue a abertura da carcela e corte os punhos da camisa. Assim você terá a manga dividida para dar o laço, como na imagem. E que tal criar essa jaqueta super estilosa? Reúna retalhos de jeans e crie um novo padrão de tecido. Perceba que neles possui bolsos e tonalidades de jeans diferentes. Após criar essa espécie de colcha de retalhos de jeans, trace o molde da base da blusa, frente e costas. Trace também o molde da manga base. Não se esqueça, é uma jaqueta, então o molde do centro-frente. Então o molde deve ser aberto no centro-frente e o molde das costas e da manga devem ser posicionados no tecido dobrado, para que após cortado você tenha uma peça inteira. Esse outro modelo é similar à construção da jaqueta, mas agora você precisará de um padrão de tecido um pouco maior que o molde do vestido para poder construir essa peça. Perceba que o detalhe de desgastado é similar ao que o professor Hernani ensina a fazer na aula 2. Se você perdeu esse registro, nesse mesmo canal está disponível a segunda aula, onde é possível aprender esse tipo de beneficiamento. Ele fica super moderno e diferenciado. E aqueles retalhos de bainha de calça que você guarda e não sabe o que fazer? Olhem esse exemplo que incrível! Um vestido com recorte reto, super clássico. Mas o diferencial dele é justamente a montagem da peça. Perceba que além de aproveitar o pesponto, também brinca com tons de jeans claro e escuro. E segue os padrões das peças anteriores. Se você não possui um manequim de tecido, crie primeiro sua padronagem e depois risque o molde. Esse é um novo exemplo com jeans, mas as junções do novo padrão de tecido ficam internas. Vejam que é possível criar desenhos geométricos com esse tipo de construção de tecido. Além do jeans,
você pode criar modelos com outros tipos de tecidos. O que vale é reutilizar seus retalhos e soltar a imaginação. Talvez, a primeiro momento, você ache esse modelo um pouco mais complexo, mas com o tempo, você irá adquirir a prática para perceber que é possível reutilizar muitas coisas. Para esse modelo de jardineira, recorte a calça na medida do comprimento desejado da saia. Agora, você terá uma bermuda e duas partes menores da perna da calça. Abra a costura interna das pernas da calça da nova bermuda. Agora, pegue um dos pedaços da perna e descosture os dois lados. Pegue esses dois retalhos da perna da calça que você descosturou e una a bermuda. Ela virará uma saia. Agora, pegue o outro pedaço de calça e abra uma das laterais. Esse será seu retângulo da frente única. Se sobrar tecido, utilize para fazer as alças e o bolso da frente única. Caso contrário, é só montar a partir de outro retalho que você tem em casa. E tá pronta a jardineira! Percebam que o modelo de jardineira, feito a partir da saia, é similar ao que mostrei no slide anterior. Ela diminuiu o comprimento da saia e o tecido que sobrou montou a frente única, o bolso frontal e as alças da jardineira. Nesse segundo exemplo, foi criado a partir da junção de duas metades de blazers. O terceiro exemplo, essa blusa de manga, foi criada a partir da junção de 3 peças. Vejam como a composição de cores e linhas geraram um desenho novo e criaram um padrão interessante na blusa. O estilo upcycling chegou às passarelas. Percebam como a moda aos poucos se transforma e busca reutilizar materiais que sobraram das coleções passadas para suas novas criações. Esses também são modelos de passarelas. Vejam como a mistura de tecidos no sobretudo do modelo 1 e os exemplos do babado no modelo 2 podem te inspirar? Por que não utilizar sobras e criar o seu próprio modelo de blusa? E esse terceiro exemplo? Já pensou em utilizar recortes de flores e criar desenhos em outras peças? Ou criar novos detalhes com recortes?
Use sua imaginação. E como fazer um projeto de upcycling? Revisite seu moodboard e suas pranchas de referências. Selecione croquis, silhuetas, cores, formas e texturas. Exemplo: escolhemos 2 croquis de referência para executar o projeto. Escolhemos também os materiais que seriam usados para fazer o beneficiamento, para posteriormente fazermos as modelagens e darmos vida ao nosso processo criativo. O professor Hernani, na aula 2, já fez o beneficiamento da camisa, que foi esse aqui. Agora, para completar a peça, eu preciso fazer parte das costas da camisa. Feito isso, eu vou unir as peças e dar os acabamentos necessários para a finalização da silhueta, como no croquis. Para transformar as pernas da calça jeans, que passaram por beneficiamento com o professor Hernani, utilizei uma perna de calça jeans e retalhos de projetos anteriores. Para fazer esse projeto, você vai precisar de tesoura, carretel de linha nos tons do jeans e zíper destacável. A primeira etapa foi recortar as partes desgastadas do jeans que não poderiam ser utilizadas no projeto. Se for possível, guarde para um novo projeto. Descosture o bolso das costas da calça, assim terá mais espaço para trabalhar. Guarde o bolso. Você pode usar em outra peça. Após descosturar os bolsos, recorte as pernas da calça. Abra a costura da parte interna para aproveitar o pesponto lateral. Ao abrir a calça da perna, criamos um novo plano para trabalhar, um novo tecido. Aproveite o pesponto lateral para ser o seu novo centro-costas. Se você tiver um manequim de tecido, pode fazer essa etapa diretamente no manequim. Caso contrário, abra a peça na mesa e desenhe sobre ela o molde das costas da base da blusa. Para frente, trace a curva da cava para unir a peça na máquina de costura. Separe retalhos de jeans para montar o viés do decote e das cavas. Separe também tiras de jeans e costure em camadas para montar a nova bainha. Costure o viés na cava e o decote, deixando espaço para a entrada do zíper, e faça o mesmo na bainha. Encaixe o zíper e costure, se possível com sapatilha apropriada para zíper. Isso irá facilitar o processo. Essas foram as etapas de criação de um colete a partir de uma calça jeans. Nesse segundo projeto, o professor Hernani já fez o beneficiamento nessa camisa e eu irei transformá-la num vestido, modificando a gola, a parte das costas, que agora vai ser a parte da frente, e modificando o fechamento. Para transformar a camisa social em um vestido, você vai precisar de tesoura, carretel de linha na cor da peça e elástico. A primeira etapa foi retirar o fechamento de botões na frente da camisa. Recorte o fechamento para que a frente possa ser transformada na nova parte das costas do vestido.
Após descosturar os bolsos e gola, trace um novo decote para encaixar a gola na nova frente da peça. Agora é a etapa de unir as alterações na máquina de costura, para gerar as novas frente e costas do vestido. Após as alterações iniciais, adicione detalhes à peça. Comece pelo comprimento da manga. Como tratava-se de uma peça maior do que o manequim, foi feita a alteração no comprimento para o tamanho ideal. Após a definição do comprimento, é hora de traçar a fenda da manga e definir o novo punho. Após o recorte desses detalhes, passe a peça na máquina de costura. Agora é o momento final. Defina o comprimento de sua peça. Gostou do caimento ou acha que deve modificá-la? Nós optamos por criar um modelo mullet, ou seja, com a frente do vestido mais curta do que o comprimento das costas.
E essas foram as etapas do processo da camisa social para vestido, desde o início do traçado do desenho da aula 2 até a transformação da peça. Essa peça, o professor Hernani procurou trabalhar arabescos na perna da calça. Como vocês podem ver, é uma calça que já está puída, então vou transformá-la numa camisa. Para transformar a calça jeans em camisa, você precisará de tesoura, carretel de linha na cor da calça e 2 colchetes de pressão médio para o fechamento. A primeira etapa é recortar as partes desgastadas da calça jeans, que não poderão ser utilizadas para esse projeto. Se for possível, guarde para projetos futuros. Após retirar as partes que não servirão para esse projeto, descosture os bolsos e recorte as pernas. Abra a costura da parte interna da calça para aproveitar o pesponto lateral. Ao abrir a calça da perna, gera-se um novo plano de tecido. Você pode tanto fazer no manequim, como criar um tecido a partir da junção de vários retalhos de tecidos e traçar o molde da frente da blusa nesse seu novo padrão. Após criar a frente e as costas da camisa, alinhave os retalhos e recorte os excessos que sobraram na peça. Esse processo é importante para que não fiquem pedaços maiores do tecido para além da junção da camisa. A etapa seguinte é passar a camisa de arabescos na máquina de costura.
chegou à etapa final. Acrescente o fechamento da camisa próximo ao busto e próximo à costura da lateral, com um colchete de pressão. E essas foram as etapas da calça jeans para a camisa de arabescos. E lembre-se, são referências. Você pode e deve adaptar seu processo aos materiais que possui em casa. Isso faz parte do processo criativo. Agora é a sua vez. Revisite o moodboard e os croquis criados na atividade da aula 1. Escolha um croquis para o seu trabalho. Escolha peças do seu guarda-roupa que você não utiliza mais e os materiais que possui em casa. Crie o beneficiamento, como na aula 2, e a modelagem para a finalização da peça. Pronto! Você acaba de criar uma peça no conceito upcycling. Então, qual será o seu impacto após esse curso? Escreva pra gente nos comentários. Vamos adorar conhecer você melhor. Não se esqueça de ativar o sininho e deixar seu like. Vamos ajudar a divulgar a oficina Rendando Retalhos.